must go on before I lose my mind. How many rainbows must shine before I feel alright? Para entender as relações dos seres vivos, primeiro nós temos que entender quais são os tipos de relações. Em uma comunidade, há vários tipos de relações entre os seres vivos. Algumas dessas relações acontecem com seres da mesma espécie, que são denominadas de relações intraespecíficas, e outras de relações de seres de diferentes espécies, que são relações interespecíficas. Em alguns casos, ambos os participantes dessa relação são beneficiados, ou seja, facilitando o alimento ou a sobrevivência. Em outros casos, apenas um participante é beneficiado e o outro acaba sofrendo algum tipo de prejuízo. Ou então, pode não ter nenhum tipo de benefício, mas também não ter nenhum tipo de prejuízo, apenas não fazendo nenhuma diferença. Quando há um prejuízo para um dos participantes, a relação é considerada negativa. Quando não existe nenhum tipo de prejuízo, então ela é considerada positiva. Ou seja, se você tiver alguma dúvida, é só você, por exemplo, pensar em relacionamentos humanos. Se, por exemplo, tem algum namoro ou algo parecido, se alguém do relacionamento acaba sofrendo algum tipo de prejuízo, a gente acaba denominando isso como relacionamento tóxico. Agora, se não tiver nenhum prejuízo, então um relacionamento saudável. Então, essa é uma maneira de você poder lembrar mais na hora da prova. Esses efeitos costumam ser representados por sinais. Mais quando houver algum benefício para os participantes, menos quando houver prejuízo e zero quando não tiver nem prejuízo e nem benefício. Uma interação entre um parasita e um hospedeiro, por exemplo, ela é representada com mais e menos, já que o parasita ele é beneficiado e o hospedeiro acaba sendo prejudicado por isso. Um exemplo que há relações são positivas para ambos os lados são, por exemplo, os pássaros da espécie anu, eu acho que é anu, e os bois. Os passarinhos ficam nas costas dos bois e acabam comendo os carrapatos que eles têm. Então, o passarinho acaba se alimentando, conseguindo comida fácil, e o boi acaba ficando sem aqueles carrapatos. Porém, ambos não precisam viver um do outro, porque se o passarinho pode muito bem conseguir alimento em outros lugares, e o boi não precisa do passarinho para poder sobreviver, por exemplo. How many days must go by before I lose my mind? How many Agora que nós entendemos os tipos de relações, nós podemos passar para o segundo tópico, que é denominado de reuniões e sociedade. E existem muitos casos de animais da mesma espécie que vivem em grupo e com isso eles conseguem obter alguma vantagem. Por exemplo, existem muitas aves que se reúnem em locais de produção, então isso facilita para que o macho consiga encontrar a fêmea. As vantagens da vida em grupo são ainda maiores quando os animais se mantêm unidos de forma permanente. Esses agrupamentos são chamados de sociedade, e eles se caracterizam pela divisão do trabalho em grupo. E esse tipo de trabalho só é encontrado em alguns grupos de insetos, que são denominados de insetos sociais, que são, por exemplo, formigas, cupins, abelhas, dentre outros. Nós vamos entrar um pouco mais a fundo nesse assunto para poder entender melhor sobre tudo isso. Dentre os exemplos que eu acabei de dizer, vamos falar um pouco sobre a sociedade das abelhas. Várias espécies de abelhas formam sociedades muito bem organizadas, onde essas abelhas acabam colocando a própria vida abaixo da colmeia. Então, basicamente, a sobrevivência da colmeia está acima da própria vida que elas têm. O trabalho é feito exclusivamente pelas abelhas que são denominadas de operárias, que são fêmeas estéreis com ovários atrofiados. Essas abelhas elas vivem em cerca de apenas um mês, e elas que são responsáveis de tirar o pólen das flores, além de colher o néctar, alimentar as larvas
e produzir a cera que é feita a colmeia. A conservação e a limpeza da colmeia também é responsabilidade das operárias. Resumindo, as operárias fazem tudo. Elas, além de serem pedreiras, conseguem ser faxineiras também. Na maioria das colmeias, existem apenas uma abelha fêmea e fértil. No caso, é a abelha rainha, onde a função dela é botar os ovos. Com alguns dias de vida, a rainha ela consegue fazer o voo nupcial. Eu não sei se é assim que fala, eu usei o Google Tradutor. Voo nupcial. Voo nupcial. O voo nupcial é o acasalamento entre as abelhas. E no caso, a rainha ela acaba sendo fecundada por um ou mais zangões, que no caso, os zangões são os machos. Quando os óvulos são fecundados, acaba se originando os ovos, que desses ovos vão acabar surgindo as larvas femininas. Os óvulos que não são fecundados se desenvolvem por partogênese e originam os zangões. Todas as larvas que saem dos ovos são alimentadas pelas operárias, que serão alimentadas nos 2 primeiros dias com geleia real. Geleia real é uma secreção glandular produzida pelas operárias jovens. Pois é, as operárias, além de serem pedreiras e faxineiras, conseguem também ser babás e cozinheiras. Resumindo, elas fazem tudo. E eu sei que talvez você possa se sentir como uma abelha operária nessa quarentena, de tanto trabalho que os seus pais estão mandando você fazer aí na sua casa. Após as larvas que se desenvolverem em operárias e zangões, elas passam a ser alimentadas apenas com mel e pólen. As que se desenvolverem como rainha vão continuar comendo a geleia real. You make it look like it's magic, oh yeah, 'cause I see nobody. Agora que entendemos um pouco da sociedade das abelhas, vamos falar um pouco sobre a sociedade das formigas. Existem aproximadamente no mundo 20.000 espécies de formigas escritas. Em uma sociedade de formigas salvas, por exemplo, existem as fêmeas férteis. Existem os machos férteis e soldados e operárias estéreis. As operárias vão defender a sociedade e vão coletar folhas para poder alimentar os fungos. Que desses fungos é onde as formigas vão conseguir se alimentar. Então, sim, sempre que você vê aquelas fileirinhas de formigas andando, cada uma com alguma folha nas costas, ou carregando algum pedaço de alguma comida, ou restos de outros animais, aquilo não serve de... as formigas não vão comer aquilo. Na verdade, aquilo vai atrair os fungos, e as formigas vão comer aqueles fungos. Em algumas épocas do ano, as rainhas e os machos que conseguirem ter asas vão partir para fazer o voo nupcial. Voo nupcial. Voo nupcial. Depois da fecundação, os machos acabam morrendo e as rainhas vão fundar outros formigueiros. Agora que a gente falou um pouco sobre a sociedade de alguns insetos, vamos entender um pouco da cooperação que existe na sociedade dos mamíferos. Entre os mamíferos, existem várias sociedades com grande grau de união e de cooperação. Um exemplo bem breve aqui é... Quem aí já viu o Rei Leão? Eu acredito que muita gente já viu o Rei Leão e conhece o Timão e Pumba. Em certa parte do filme O Rei Leão 3, a gente pode ver a família dos suricatos, que no caso é o Timão, com a família dele, onde nós vemos alguns suricatos na parte de cima da terra, vigiando para ver se vai ter alguma ameaça, enquanto outros suricatos ficam abaixo do chão, cavando e fazendo outras coisas. Então eles acabam cooperando nisso. Alguns fazem algumas coisas e outros fazem outras, mas no final sempre vai ser todo mundo beneficiado. Rápido que a hiena já vem. Um outro exemplo que nós temos na cooperação da sociedade dos mamíferos são os morcegos. É frequente animais de determinadas espécies dividirem a comida entre si. Os morcegos vampiros, por exemplo, quando eles não conseguem alimento, eles quase sempre encontram outros morcegos vampiros que doam sangue para eles, por meio da regurgitação. No caso, o morceguinho lá, ele vai lançar pela boca dele um pouco de alimento
que ainda estava guardado dentro do estômago dele. Pro animal essa ajuda é muito fundamental, até porque esses morcegos, eu já repeti muita palavra morcego aqui, mas enfim, esse morcego, ele vai morrer. Esse morcego ele morre se ele não conseguir comer durante 2 dias seguidos. Agora vamos para o próximo tópico, que é sobre colônias. Graças a Deus que isso significa que minha parte nesse trabalho aqui já está acabando, ainda bem. As vantagens da vida de um grupo também podem ser seguidas pela união anatômica dos organismos, com a formação de colônias. Ah, falei bonito, né? Ai, pena que todo mundo sabe que eu tô lendo isso aqui tudo do livro didático. Essas formações de colônias podem ser divididas entre 2 tipos. O primeiro delas é homotípicas, homeomorfas ou isomorfas. Nesse primeiro tipo, não existem diferenças morfológicas entre eles, nem a divisão de trabalho. O segundo tipo é a heterotípicas, heteromorfas ou polimorfas. Nesse sim existe a divisão de trabalho entre os indivíduos. Colônias homeomorfas costumam ocorrer em protozoários, algas e corais. Nesse caso, como são iguais, todos os indivíduos possuem o mesmo trabalho. Isso não acontece com alguns... Ai, esse livro só tem palavra difícil que eu não sei ler. Quinidários. Quinidários, ok? Não sei se é assim que fala, vou falar assim, tá? Quinidários. Isso não acontece com alguns quinidários, como por exemplo a caravela portuguesa. A caravela portuguesa ela é formada por indivíduos de formas diferentes. Existem indivíduos que são especializados na reprodução, na nutrição, na defesa e no ataque. Todos estão interligados e suspensos na água por uma bolsa de gás. Agora vamos falar sobre o mutualismo. O termo mutualismo pode ser usado em sentido amplo, para qualquer associação em que os 2 organismos de espécies diferentes sejam beneficiados. Ele também é usado para sentidos mais estritos, para indicar casos em que há grande interdependência entre os organismos associados, envolvendo troca de alimentos e de produtos do metabolismo, com benefícios mútuos. Essa dependência é tanta que a vida separada torna praticamente impossível. Autores que usam o termo mutualismo em sentido amplo referem-se a esses casos como mutualismo obrigatório ou simbiose mutualística. Quando a dependência é menor e os indivíduos conseguem sobreviver mesmo quando estão isolados, essa associação é chamada de mutualismo facultativo. Também pode ser chamado de cooperação ou de protocooperação. O termo simbiose é usado para indicar qualquer associação permanente entre os organismos de espécies diferentes. Vamos ver agora alguns exemplos de mutualismo obrigatório. É incrível, só quando eu começo a gravar que começa a passar avião aqui. Leguminosas e bactérias. Certas bactérias vivem nas raízes das leguminosas, oferecendo-lhes nitrogênio, que vai ser usado na produção de proteínas. As leguminosas oferecem
nutrientes para as bactérias e um tipo de hemoglobina, com a função de se combinar com parte do gás oxigênio, cujo excesso poderia destruir a enzima que fixa o nitrogênio. You think I'm pretty without any makeup on. You think I'm funny. Outro exemplo de mutualismo que nós temos é o cupim e protozoários. Apesar dos cupins se alimentarem de madeira, eles não são capazes de fabricar a enzima que participa da digestão celulose, que no caso é o principal componente da madeira. Mas no intestino desses insetos vivem protozoários que digerem a celulose, produzindo nutrientes que podem ser absorvidos por cupins. É absorvidos mesmo, gente? Ah, falei certo. Ah, mas de novo? Eles quebram a celulose em glicose e com a fermentação dessa molécula obtém a energia necessária para suas funções. A fermentação produz ácido acético, que é oxidado pelo cupim, usado como fonte de energia. Esse tipo de reação também é encontrado em alguns mamíferos, como o boi e a cabra, e também em bactérias que vivem no seu tubo digestório. You think I'm pretty without any makeup on. You think I'm funny when I tell the punchline wrong. I know you get me, so I let my... Além das leguminosas e bactérias e dos cupins, um outro exemplo de mutualismo é os líquens. Líquen, desculpa, não sei se fala a líquen ou líquen ou só líquen, então eu vou falar só líquen. É, isso aí. A associação entre certos fungos e algas clorofícias ou cianobactérias costumam ser tão íntimas que formam um novo tipo de organismo. O líquen. Ah, então é o líquen, não é a líquen. Ok, o líquen, tudo bem. Sendo autotrófica, a alga fornece ao fungo parte da matéria orgânica, que produz e recebe proteção, umidade e sais minerais. Somada às funções da alga e do fungo, o líquen se adapta aos mais variados lugares, como em troncos de árvores, pedras, montanhas ou até mesmo em gelo. Apesar disso, os líquens são muito sensíveis à poluição do ar e eles também funcionam como indicadores dessa forma de poluição. Em ambientes poluídos, a maioria desaparece, porque não possui cutícula e outras estruturas que nos vegetais funcionam como filtros da poluição. A poluição do ar também pode ser medida por processos físicos e químicos. Porém, os equipamentos nesse caso podem ter o custo mais elevado. You think I'm pretty without any makeup on. You think I'm funny when I tell the punchline wrong. I know you get me, so I let my... E, por último, nós também temos o... Eu não sei ler isso aqui, peraí, cadê o Google Tradutor? Micorriza. 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 Ok. O próximo e último temos o micorriza. E micorriza, se eu estiver enganado, ele ocorre entre plantas e certos fungos, que crescem na superfície e no córtex das raízes. O fungo facilita a absorção de sais minerais e plantas. E a planta compartilha produtos orgânicos resultantes da fotossíntese. Uma prova dessa associação é que certas plantas não crescem, ou então elas crescem mal, quando o fungo não está presente. You think I'm pretty without any makeup on. You think I'm funny. Oi, gente, nós vamos falar agora de protocooperação. O que é protocooperação? É uma relação ecológica harmônica e intraespecífica. Esse tipo de relação, ela ocorre entre espécies diferentes e ambas têm benefícios. Apesar disso, ambas as espécies elas podem viver de modo independente, sem haver prejuízo para a espécie. Por isso, a relação ela não é obrigatória. A interação entre as espécies ela envolve a troca de alimento, de transporte e de camuflagem.
Essa associação, né, que a gente está falando de protocooperação, ela também pode ser chamada de cooperação ou mutualismo facultativo. Alguns cientistas, eles usam o termo mutualismo em sentido amplo para qualquer associação, para que os dois organismos sejam beneficiados. Paguro e anêmona. O paguro é um caranguejo também conhecido como Bernardo eremita. Ele costuma viver dentro de conchas vazias, conseguindo proteção para o seu abdômen longo e desprovido de carapaça. Sob as conchas, ele coloca uma ou mais anêmonas, que por terem células urticantes, afugentam possíveis predadores e lhe conferem uma proteção extra. A anêmona, ela beneficia-se porque tem o seu campo de alimentação ampliado. Quando o paguro se locomove e leva a concha, ela pode também se alimentar dos restos de alimentos do paguro. Agora nós vamos falar de aves e mamíferos. Certas aves alimentam-se de carrapatos e de outros parasitas que vivem no dorso de alguns mamíferos, como o boi, o búfalo, o rinoceronte e entre outros. Além desse benefício, os gritos e os movimentos das aves indicam quando há alguém por perto. Comensalismo. Comensalismo é quando duas espécies se associam e apenas uma delas se beneficia, sem haver prejuízo para a outra. O benefício ele pode ser de ordem alimentar, que ocorre quando uma espécie usa os restos de alimentos da outra. Pode ser também o transporte de uma espécie por outra, que recebe o nome de forésia ou foresia. E pode ocorrer ainda quando uma espécie usa a outra como um abrigo, que é uma situação conhecida como inquilinismo, ou como suporte para a fixação de uma planta, que é chamada de epifitismo. Rêmora e outros peixes. A rêmora ou peixe-piolho, ela prende-se ao corpo de outros peixes, como o tubarão, por meio de uma nadadeira dorsal, transformada em ventosa de fixação. Com isso, obtém restos de comidas e um eficiente meio de transporte. Peixe, agulha e pepino do mar. Alguns animais aquáticos, como as esponjas e as colônias de corais, servem de abrigo a diversos outros seres, que é chamados inquilinos. Estes não prejudicam de modo algum o animal que os abriga, porque eles têm até os mesmos hábitos alimentares diferentes. Epífitas e árvores. Entre os vegetais de pequeno porte, a competição pela energia luminosa favorece aquelas que vivem sobre árvores e conseguem, assim, uma posição privilegiada para captar a luz do sol. Essa interação ela é chamada de epifitismo. As plantas que fazem outras de suporte ela é chamada de epífitas, como as orquídeas e as bromélias. As epífitas elas não devem ser confundidas com plantas parasitas, como o cipó chumbo, pois elas não retiram nenhum alimento das árvores que vivem. Competição intraespecífica. Os seres vivos competem por nutrientes e energia.
Entre os vegetais, a competição se dá principalmente por luz, água e sais minerais. Entre os animais, ela é mais variada. A luta por matéria orgânica, que é o alimento, espaço vital e parceiros para reprodução e etc. Quando os seres vivos competem, há prejuízos para todos os indivíduos envolvidos, pois, mesmo para o vencedor, a competição ela custou parte do seu tempo e energia, que poderia ter sido usada para garantir a sua sobrevivência. A competição intraespecífica é um dos fatores que controlam o tamanho das populações, pois ela provoca morte ou afeta na reprodução de alguns indivíduos. Em aves e mamíferos, é comum o indivíduo estabelecer pelo menos durante a época da reprodução, que é uma região ou um território em que não permite a entrada de estranhos. O território ele pode ser demarcado de várias maneiras. No caso do lobo e dos coelhos, a urina e as fezes possuem substâncias com um cheiro característico. We're specks of dust, hurling nowhere through unending void. Nós vamos falar agora sobre competição interespecífica. Em 1934, um cientista russo, Gauss, conhecido como Gauss, ele estudou o efeito da competição interespecífica em duas espécies. Gauss concluiu que duas espécies que competem pelos mesmos recursos, elas não podem coexistir indefinitivamente no mesmo habitat. Uma delas é maior eficiente na conquista desses recursos e tem o maior sucesso, que é o reprodutivo. E a outra ela é eliminada pela competição. E essa conclusão ficou conhecida como o princípio da exclusão competitiva ou de Gauss. Caso duas espécies coexistam ao mesmo tempo e no mesmo local, provavelmente haverá alguma diferenciação de nichos ecológicos, o que diminui a intensidade da competição. Predatismo e herbivoria. No predatismo ou predação, um organismo, que é o predador, mata outro, que é a presa, para se alimentar. É um fenômeno muito frequentemente na natureza. Um caso bem conhecido ocorre entre mamíferos carnívoros, que são os predadores, e herbívoros, que são as presas. A herbivoria ou herbivorismo é uma relação semelhante ao predatismo, que ocorre entre o animal herbívoro e as plantas das quais se alimentam. É considerada por alguns autores como tipo de predatismo. Camuflagem. O animal confunde-se no aspecto ou na cor com o ambiente em que vive, o que dificulta sua visualização pelo predador ou pela presa. Para a presa, a camuflagem ela serve de defesa, pois a ajuda a se esconder do predador. Para o predador, serve-se para facilitar sua aproximação até que dê o ataque. Os exemplos do reino animal são muitos. O urso polar, que se confunde com a neve, o leão com o capim seco, os pássaros de cor verde com a vegetação. E é isso. Coloração de advertência, que é também chamado de coloração aposemática ou aposematismo. A presa possui uma cor ou um aspecto que funciona como um sinal para o predador de que ela possui defesas contra ele. Essas podem ser de um gosto ruim ou a liberação de secreções irritantes ou certos tipos de venenos.
A coloração de advertência permite que os predadores aprendam que essas defesas existem e que elas passem a evitar esses animais. Mimetismo ocorre quando os animais de uma espécie se assemelham aos de outra espécie, venenosa, não palatável, que é de um gosto ruim, ou perigosa para um predador. Algumas borboletas irritantes nem têm um gosto tão ruim, não eliminam substâncias irritantes nem são venenosas, mas apresentam a forma ou a cor daquelas que têm essas defesas. Pituquinha, olha aqui, gente, que pituquinha mais linda. Tchau. Voltando. Mas apresentam a forma ou a cor daquelas que têm essas defesas. Com esse artifício, o animal pode ser poupado, pois engana o predador que já teve experiências desagradáveis com o animal mimetizado e aprendeu a evitá-lo. Essa semelhança acontece por meio de um processo evolutivo, em que um animal inofensivo por mutação passa a assemelhar-se a outro que provoca danos ao predador, que é chamado de animal modelo, ganhando uma vantagem seletiva e aumentando assim o número da população. Esse tipo de mimetismo é chamado de mimetismo bizantino. Outros tipos de mimetismo ocorrem quando várias espécies, todas protegidas contra predadores por alguma defesa, como veneno ou gosto ruim. Eles evoluem e passam a apresentar a mesma aparência. Com isso, uma espécie é beneficiada pela experiência desagradável que o predador teve com a outra espécie. Esse mimetismo é chamado de mimetismo mulleriano. Parasitismo. Muitos organismos se instalam no corpo de outros seres para extrair alimento. É o caso de muitas espécies de verme. Esses organismos são chamados de parasitas. Esses seres que lhes servem de moradia e dos quais extraem o alimento são conhecidos como hospedeiros. Apesar de não causar morte, pelo menos imediata, de seu hospedeiro, o parasita o enfraquece e prejudica suas funções orgânicas, sendo responsável por várias doenças. Há parasitas nos mais variados grupos de organismos, como vírus, bactérias, protozoários, fungos, vermes, insetos e até mesmo alguns vegetais. Por exemplo, o cipó chumbo, ele é uma planta sem clorofila que retira substâncias orgânicas de outro vegetal. Apesar de clorofilada, a erva passarinho precisa obter em outros vegetais a água e os sais minerais para realizar fotossíntese. Dizemos, por isso, que ela é hemiparasita e, por comparação, que o cipó chumbo é heloparasita. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouco. Beijos.